tutorial sobre tarefas, envio de tarefas. Bom, vou abrir aqui o Google Chrome, eu já estou logada, e aí aparece para mim tarefa. Primeiramente, eu queria explicar como aparece o retorno para o estudante. Quando a tarefa está cumprida, aparece o retângulo em verde, e quando o professor dá retorno, aparece feedback disponível. Quando você clica nesse feedback disponível, abre a informação completa com a tarefa e com o feedback do professor. Tá aqui, ó. Tá? Voltando para lá agora para ensinar o envio. Eu fiz dois exemplos de tarefa. Exemplo de tarefa e exemplo de tarefa 2. Por que eu fiz dois exemplos? Porque existem muitos formatos de tarefa. Então eu fiz os dois principais aqui que eu percebi e vou explicar através dos dois, tá bem? Então vamos primeiro para o exemplo de tarefa 1. Quando a gente entra, tem lá a explicação da tarefa. Nesse caso tem um livro para eu clicar e baixar, tá? E aí eu tenho status de envio, nenhuma tentativa, não há notas e tal. Esse comentário é se eu precisar tirar uma dúvida, porque aqui eu não estou enviando o trabalho, tá? Então, comentários, eu tô com uma dúvida, vou colocar aqui, professora, não entendi a tarefa. Pode me explicar melhor? Salvei. Ficou aqui a pergunta para a professora. Depois você volta na tarefa para verificar se ela deixou algum comentário para você, tá bem? Aí eu vou aqui em adicionar tarefa. E vou fazer agora o envio da minha tarefa. Então, o que eu fiz? Eu li o que era para fazer, eu cliquei no livro, abri o meu livro, li o livro e agora eu vou fazer a continuação, tá? Então, ele diz assim, número 1, nessa tarefa você vai ler o texto e pensar numa continuação para a história. Número 2, você vai escrever o que você imaginou na caixa abaixo. Então a caixa abaixo está aqui. Eu tenho aqui nessa seta para baixo algumas opções a mais. Por exemplo, se eu quiser centralizar o título, então eu posso botar aqui, ó, um título, centralizar o título. Vou com Enter para a linha de baixo. Aí agora eu quero que fique à esquerda, tá? Pronto, escrevi a minha história. Embaixo eu vou anexar a imagem da história, tá? Então, eu fiz um desenho, eu vou enviar um arquivo e vou escolher o arquivo. E aí eu vou olhar no meu computador onde está o desenho que eu fiz, tá? Eu vou pegar esse copo aqui só para botar de exemplo. Salvar como desenho. Aqui aparece o meu desenho, a minha história está aqui. Quando eu acabar de fazer isso aqui, eu vou salvar as mudanças, salvar mudanças. Aí ele vai dizer assim para mim, olha, enviado para avaliação. Ele vai dizer que não há notas, vai dizer qual foi o dia qual o último dia da entrega, né? Quanto tempo restante, a última modificação. E aí tem editar envio ou remover envio. Então eu já enviei. E se eu quiser, eu posso editar, modificar alguma coisa, ou eu posso remover esse envio, tá? Então se eu quiser voltar a editar, clico em editar envio. Voltei para cá e eu posso modificar. Quando eu acabar, eu salvo novamente as mudanças. Tá bom? Esse é um modelo, tá? É um formato de tarefa. Vou mostrar agora o exemplo 2, que tem uma pequena diferença.
No formato 2, ó, já apareceu aqui enviado dia 4 de março, tá? Ainda não tem o feedback, igual tem em cima, porque a professora ainda não olhou, ainda não corrigiu, ainda não deu retorno. E nesse caso aqui, tem marcação de conclusão de tarefa, né? Eu posso marcar esse aqui manualmente, que é o quadradinho fechado. O quadradinho pontilhado, ele é marcado automaticamente pelo sistema quando você acaba de enviar a tarefa, que é o caso da tarefa 2. Então, vamos ver exemplo de tarefa 2. Vamos lá, é exatamente a mesma coisa, a diferença vai ser agora no adicionar, tá? Então, vou clicar lá em adicionar, tem a mesma caixa aqui de texto, bem, salvar mudanças. Agora que vem a diferença, tá? Nesse modelo, ele vem como rascunho não enviado, tá? Então, aparece aqueles dois botões, editar envio e remover envio. Só que ele tem um botão diferente, que é enviar tarefa em definitivo. Então, se eu perceber que alguma coisa está errada, eu volto aqui em editar, para abrir de novo aquela tela de edição e eu poder modificar o que está errado. Acabei de modificar, vou salvar as mudanças e vou enviar tarefa em definitivo. Olha o aviso. Uma vez que a tarefa for enviada, você não poderá mais fazer alterações, tá? Aí, no início aqui tem assim, olha, número de tentativas. Essa é a tentativa 1, 3 tentativas permitidas. Quem vai permitir que você envie de novo, se for o caso, é o professor. Então, se você não conseguir concluir a tarefa, o professor vai colocar na avaliação a abertura do envio para você enviar uma versão modificada, corrigida, tá bom? Se ele não abrir para você novamente, é porque ele já aceitou o seu trabalho, tá? Então, vou aqui enviar tarefa em definitivo. E ele mostra, olha, uma pequena pergunta, né? Tem certeza de que deseja enviar seu trabalho para a classificação? Você não será capaz de fazer mais modificações. Então, depois que eu continuar aqui nessa frase, confirmar o envio, eu não modifico mais, tá bem? Então, eu tenho lá um período de rascunho, eu posso mexer, posso tirar, e depois eu não posso mais mexer, eu vou clicar em continuar. Foi enviado, ó, enviado para avaliação, e agora vai esperar o retorno, tá? Vamos olhar como ficou lá na página inicial. Ah, uma coisa importante, vou mostrar aqui no outro, nesse que já está avaliado, que eu deixei para vocês verem. Nem sempre vai ter nota, tá? Então, às vezes está escrito não há notas, mas é porque não tem nota mesmo, não foi configurado com nota. Então, não é que está faltando a nota, é que não é um exercício com nota. Quando tiver nota ou avaliação, aqui vai aparecer o resultado, tá bem? Voltando para cá. Essa, então, foi a explicação da tarefa, tá? Ó, aqui foi marcado automaticamente e eu não posso desmarcar, tá? Porque aqui está marcado como marcação automática quando você concluiu a tarefa, concluiu o envio, tá bom? Bom trabalho para vocês. Depois tem mais tutoriais informativos.